quanto tempo demora para você sair do Brasil já empregado, ou seja, trabalhando na sua área de atuação e ganhando ótimos salários aqui fora? Para você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael Salenave e eu te ensino, você, profissional brasileiro, a sair do Brasil já empregado, trabalhando na sua área de atuação e ganhando salários maravilhosos aqui fora. Isso mesmo. Então, se você tem esse sonho e esse desejo e tem essa dúvida na sua cabeça, Rafael, de quanto tempo eu preciso para me preparar, me colocar na vitrine do profissional multinacional e conseguir o meu espaço aí fora do Brasil? Então, se você chegou aqui com essa dúvida, eu vou te falar o seguinte: é difícil essa pergunta, difícil de responder ela, mas difícil por quê? Porque não é automático, não é simples, assim, aplicou para uma vaga, ganhou a vaga aqui fora, foi contratado, assinou o contrato, pegou passagem de avião, veio para cá para fora e começou a trabalhar. Esses casos acontecem? Sim, mas são totalmente fora da curva. O mais comum é que haja uma curva de aprendizado, em que a gente aplique para as vagas e que a gente comece a participar de processo seletivo, que a gente cometa alguns erros nas entrevistas e que, por fim, a gente se sinta confiante de nós mesmos e consiga o nosso espaço aqui fora. Sim, Rafael, mas como é que isso funciona? Vou te falar o seguinte: existem basicamente três fatores que a gente tem que levar em consideração quando a gente quer sair do Brasil já empregado. E eu vou fazer uma analogia aqui com depende do cavalo, depende do mercado e depende do joker, aquele que vai guiar o cavalo. E o que é o cavalo? O cavalo é o caminho que vai fazer a gente chegar no nosso objetivo aqui fora. São as nossas hard skills, soft skills, nossa capacidade, nossa formação, tudo isso que embasa o profissional que nós somos, o motivo pelo qual nós seremos desejados e contratados para vir trabalhar aqui fora. Ou seja, o cavalo é quem vai pavimentar o seu caminho para chegar aqui fora. Tem gente que decide trocar de cavalo quando se trata de sair do Brasil já empregado. O que é que isso significa? Significa, por exemplo, trocar de área de atuação, se recolocar, recomeçar uma carreira do absoluto zero. É o famoso transição de carreira. Tem gente que fica perdida porque tem três cavalos diferentes. Sim, tem pessoas aí no Brasil com três formações completamente diferentes: economia, administração e logística. E aí, essa pessoa hoje está trabalhando aí no Brasil, está empregada, mas fica confusa quando quer sair do Brasil já empregada. Ela não sabe qual cavalo ela vai ter que usar para sair. E eu te digo, um grande desafio que essa pessoa tem é ter que colocar os dois cavalos dela de lado para poder focar em um só. Porque se ela quiser vir para cá para fora e mostrar para o recrutador internacional que ela tem esses três cavalos e que ela pode sair em qualquer uma dessas três áreas, muito provavelmente ela ficará aí no Brasil. Sabe por quê? Porque o recrutador aqui fora, ele quer que você tenha clareza, ele quer que você mostre para ele que você está determinado a vir trabalhar aqui fora dando o seu melhor. E ele não vai aceitar em hipótese nenhuma que você mostre para ele que você tem três cavalos. Então, não venha para cá para fora com essa estratégia de mostrar tudo o que você tem, se você tem mais de uma formação e se você trabalha mais de uma área de atuação diferente. Você precisa mostrar para o recrutador internacional que você está pronto para fazer o melhor na sua área de atuação. E é isso que ele quer. Entenda de uma vez por toda que o recrutador aqui fora não quer um super-herói. Ele quer você fazendo exatamente o que você faz, só que aqui fora, na empresa dele, tá? E tem pessoas também que tem um baita de um cavalo, um garanhão, um cavalo de raça, um cavalo que faz competição, ou seja, tem todas as suas hard skills, soft skills, que tem experiência, que já tem um caminho andado, e no entanto, ele acha que o cavalo dele é um pangaré, ou seja, é o que eu costumo chamar da síndrome do cachorro vira-lata. O cara ou a mulher, ele tem todas as características necessárias que o recrutador internacional precisa e deseja encontrar no profissional que ele está buscando. No entanto, essa pessoa ela não sabe se vender, porque ela não se sente confortável, ela não se sente habilidosa o suficiente para conseguir sair do Brasil empregada. Ela acha que os gringos são melhores do que ela.
ela acha que o nível do inglês dela não é o suficiente, ela acha que ela não vai ter dinheiro suficiente para poder sair do Brasil empregado, então ela começa a se auto-sabotar e, infelizmente, faz um péssimo uso do seu garanhão. Pois é, falamos do cavalo, vamos falar agora do mercado. O que é o mercado? O mercado é como estão as empresas aqui fora e o que profissional ela está demandando. Vê se isso aconteceu com você também. Desde quando eu era teenager ainda, quando eu era adolescente, era comum de ouvir: o Canadá está contratando. Se você for casado, melhor ainda. Se você já tiver filhos, opa, melhor ainda. E vá jovem, porque a população está muito velha lá. E o mesmo para a Europa. Sempre se falava: o velho continente, na Europa não tem mais gente nova, estão precisando de mão de obra nova, de mão de obra qualificada para poder dar conta da demanda de trabalho. Tem muito mais velhos, muito mais idosos aposentados do que pessoas atuantes, pessoas trabalhando, porque o europeu não está tendo filho, e no Brasil muita gente tem muito filho, e etc, etc. Nossa, isso daí eu já ouço há muito tempo. Só que eu vou te falar uma coisa, depois que eu cheguei aqui fora, eu percebi que realmente essa ainda é uma realidade latente. Então, o mercado, eu te falo hoje, ele está aquecido para todas as áreas. Aí você me pergunta: Rafael, tem vaga para todo mundo? Eu vou te falar que não. Não é bem assim. Não é que tem vaga para todo mundo. Mas eu tenho certeza que para você, profissional qualificado, que já trabalha aí no Brasil, que já desempenha a sua função aí no Brasil, eu tenho certeza que se você aplicar o método certo e se oferecer para as empresas aqui fora de forma adequada, sim, existe espaço para você aqui fora e você pode sim sair do Brasil já empregado. O mercado sim tem espaço para nós, profissionais que querem isso como objetivo profissional, que querem, que têm a decisão já em sua mente de que querem sair do Brasil já empregado. Legal? E o terceiro e último fator é o joker, ou seja, você mesmo, o profissional. Porque o que acontece? De nada adianta você ter um ótimo currículo, todas as skills que o mercado aqui fora quer. De nada adianta o mercado ter uma vaga que encaixa certinho em você. O mercado tem a demanda que você cobrirá, se você não quiser ser o profissional que o mercado deseja, tá? Depende também, nessa questão de quanto tempo demora para o profissional sair do Brasil já empregado, depende de quanto você, o joker da sua vida, quer empenhar nesse projeto. Porque assim, tem gente que pensa assim, fala: poxa, seria ótimo viver e trabalhar fora do Brasil, mas não aplica para vaga nenhuma. Tem gente que aplica para 100, para 200 vagas, mas sem nenhuma estratégia, sem pensar o que é que está fazendo. Só faz uma distribuição de currículo. E isso só traz o quê? Frustração para o joker. Porque ele não quer, ele tem o sonho, tem o desejo, mas ele não transforma aquilo em plano. Ele não faz acontecer. Tem um joker que faz tudo direitinho, mas que está muito atarefado no seu dia a dia aí no Brasil, que já está com uma condição bem estabelecida, bem razoável, que está feliz trabalhando aí no Brasil e que quer vir trabalhar aqui fora como o próximo passo da sua carreira, mas deseja que não quer investir tanto tempo nesse projeto. Então ele não aplica para as vagas com tanta frequência, ele não alinha o currículo, a cover letter, o perfil do LinkedIn como devem para poder chamar a atenção do recrutador internacional, ou ele faz sim tudo, mas na cadência mais desacelerada. E tem aquele joker que já está pronto também, que já está capacitado, que tem todas as skills que o mercado aqui fora quer e que monta uma estratégia, segue um plano e consegue sim cumprir isso à risca. Para esses profissionais, eu costumo dizer que eu já consegui entender uma média, uma probabilidade de que ele conseguirá sair do Brasil em um determinado tempo. E eu vou te mostrar isso daqui um pouco, tá? O que mais? Tem profissionais e jokers que acham que é um passe de mágica, que basta aplicar para uma vaga e você conseguirá ser contratado aqui fora. Mas não é bem assim. O mundo real é bastante diferente desse conto de fadas. Então, aqui não tem almoço grátis. Ninguém vai contratar você aí no Brasil
só porque eles querem te dar algo de graça. Não é isso, tá? Eles vão te contratar aqui fora porque você vai conseguir, com as suas skills, sanar uma dor deles. Eles têm um problema, eles têm uma vaga aberta. E eles têm um problemaço, falta de profissional qualificado. Então o desejo deles é encontrar você para poder fechar essa vaga. Agora, como que você vai fazer isso? Né? Você tem que seguir as boas práticas, vamos falar assim, né? O método. O que que é? Aplicar para a vaga de forma assertiva, aplicar para a vaga de forma consciente, né? Fazer um currículo, uma cover letter, manter o seu perfil do LinkedIn atualizado, tudo isso com o foco na vaga e no objetivo que você quer encontrar aqui fora, tá? E tem muita gente que aplica para as vagas de forma aleatória, né? Você lembra do caso dos 3 cavalos? Esse profissional é o que mais se atrapalha na hora de sair do Brasil. E dá uma dó, porque quando eu leio o currículo dele, quando eu leio a descrição da vida profissional dele, falo, caramba, você só está no Brasil porque e enquanto quer. No entanto, esse profissional ele está confuso. Ele vê os 3 cavalos na frente dele e ele fala, cara, mas qual deles é o melhor? Porque não é possível que você tenha 3 cavalos ótimos, tá? Você tem que escolher o melhor. E você tem que fazer o seguinte, responder a uma pergunta que eu costumo dizer também. Você tem esses 3 cavalos aí no Brasil, mas qual deles você quer acordar todos os dias pela manhã, pegar ele e sair para viver a sua vida? Essa é a resposta que você tem que ter no seu coração, porque afinal de contas é o que eu falo também. Se for para poder passar perrengue, fica aí no Brasil. Porque aí no Brasil nós temos nossa família, aí no Brasil nós temos nossos amigos. Então se for para passar perrengue, fica aí. Agora se for para poder viver uma vida plena de realização, de conquista profissional, de conquista financeira, é melhor vir para cá para fora. Agora você tem que vir determinado a ser feliz aqui fora. Porque de nada adianta a gente vir para cá para fora para poder ser mais um no meio da multidão. Não, nós temos que vir para cá para fora para fazer a diferença, pelo menos na nossa vida, para poder a gente ter a tranquilidade da vida pessoal e profissional que nós estamos construindo aqui fora. Então, para isso, você está no lugar certo, tá? E o fato é que, até hoje, pelo que eu saiba, somente um é capaz de prever o futuro. E esse é o cara que está lá em cima. Então eu não tenho condição de te responder essa pergunta para você especificamente. Rafael, daqui a quanto tempo eu estarei aí fora do Brasil trabalhando, empregado e feliz como você está? Mas eu te digo o seguinte, depois de trabalhar todo esse tempo mentorando profissionais brasileiros para saírem do Brasil já empregados, das mais diversas áreas, de todas as engenharias, das diversas áreas de TI, as pessoas que trabalham com logística, com administração, formados em direito, que trabalham também com relações públicas, arquitetura, finanças. Eu te falo o seguinte, depois de mentorar todas essas pessoas e estando aqui fora e conhecendo diversos profissionais multinacionais, não só brasileiros, mas de diversos países, eu consegui enxergar um padrão, eu consegui enxergar uma média de tempo que esses profissionais conseguem sair do seu país de origem já empregados. Porque não estou falando de a gente se aventurar, botar a mochila nas costas e sair do Brasil. Larga tudo aí no Brasil e vir para cá para fora se aventurar. Não é disso que eu falo de maneira nenhuma. O que eu falo é para poder a gente, profissional qualificado, já sair do Brasil empregado. Legal? Agora sim, ó, eu consegui mapear 5 passos que são necessários na jornada de um profissional que quer sair do Brasil já empregado. Sendo o primeiro deles, entender que você é capaz. Por quê? Como que funciona um processo internacional? Ele é como um funil mesmo. Você hoje está do lado de fora do funil. E a boca do funil tem o alinhamento do currículo, cover letter e perfil do LinkedIn. Então, primeiro você tem que se sentir capaz de aplicar para essas vagas. Muitos brasileiros não acham que estão capazes. Muitos brasileiros acham que nós somos inferiores, que nós não temos condições de concorrer com os gringos. Não temos condições de vir para cá para fora e entregar. Então, assim, eu vejo que o sistema no Brasil é feito para isso, né? É feito para poder fazer com que nós pensemos que nós somos incapazes. Então, é por isso que eu falo que o primeiro item
que você tem que entender é que você é capaz, que você está pronto, que você consegue sim batalhar com os recrutadores, com os profissionais internacionais aqui fora e conseguir a sua vaga de emprego. Porque afinal de contas, uma pergunta que você pode se responder para poder te ajudar nesse sentido é: por que que as vagas de emprego estão abertas? E por que tantas delas? Eu te desafio, um dever de casa. Abre um LinkedIn e busca lá pela sua profissão, para poder você ver quantas vagas de emprego tem aqui fora. Semanalmente eu mostro isso para vocês. Com muita frequência vocês me perguntam: Rafael, eu sou da área tal, tem vaga para mim? E eu falo: tem. Aí pego, abro o LinkedIn, tiro o print e mando para você falando que tem vaga aqui fora. Essa pergunta é muito recorrente, mas o que está por trás dela é que nós não nos sentimos capazes, preparados para poder sair do Brasil, tá? Então o que você precisa é parar de pensar que você precisa estudar. Você precisa parar de fazer novas certificações, de buscar novos conhecimentos. Não. Você tem que, do jeito que você está, começar a aplicar para as vagas internacionais para poder você conseguir entender o que o mercado deseja de você, profissional, do jeito que você está. Porque tem muita gente que começa a estudar várias coisas de forma aleatória e não é nada alinhado com o que o mercado deseja da gente. E no final termina sendo uma frustração, porque a gente estuda, estuda, estuda e o mercado não desejava aquilo da gente e a gente termina inutilizando todo aquele tempo, tá? Então, você tem que se sentir preparado para sair do Brasil empregado. O segundo ponto é o ajuste de mindset. Ou seja, você tem que entender que conseguir um emprego aqui fora do Brasil e já sair do Brasil empregado, trabalhando na sua área, é a transformação de sua vida. Tudo vai mudar na sua vida. Então você vai chegar aqui fora, você vai ter que alugar um apartamento, ou alugar uma casa, ou comprar um apartamento ou casa. Você vai ter que abrir conta em banco, vai ter que tirar todos os documentos, tem que se adaptar com o clima. Aqui na Suécia, o clima é bastante diferente do Brasil. Nós temos as 4 estações do ano bem definidas, então cada dia que passa aqui é bem diferente. A Suécia comemora o dia mais longo do ano, onde amanhece 4 da manhã e escurece meia-noite. O dia mais curto do ano, onde amanhece 9 horas da manhã e escurece 3 da tarde. E o dia que é 50-50, onde o dia e a noite passam 12 horas igualzinho. Por que isso? Porque o tempo todo e todos os anos aqui, de forma cíclica, um dia nunca é igual ao outro. É bem diferente da minha realidade quando eu vivia e trabalhava aí no Brasil. Eu vivia na Bahia, em Salvador, e lá a gente tem basicamente 2 estações do ano. O verão e a estação rodoviária. Porque no Brasil é assim, ou está chovendo ou não está chovendo. E o resto do tempo é tudo assim, a temperatura é bem estável, né? É tudo bem tranquilo. Aqui fora não. Então, tudo isso que eu falo, né? Todos esses pormenores, a gente tem que sair daí do Brasil já com isso em mente, de que a nossa vida ela terá uma transformação e essa transformação nós temos que curtir ela, né? Porque se a gente for pensar que a gente vai vir para cá para fora, né, que vai buscar um país perfeito para morar, eu já te falo de antemão, não existe país perfeito. Porque vivendo e trabalhando aqui fora, eu converso diariamente com dezenas de profissionais de diversos países diferentes. E profissionais que já trabalharam em vários países diferentes também. E isso é unânime entre nós. Não existe país perfeito. Tem um país que é melhor aqui, tem outro país que é melhor ali, tem outro país que nem tanto nem tão pouco. Então, não venha para cá para fora com a ilusão de que você vai resolver todos os problemas sociais que você tem no Brasil. Não é bem assim que funciona, tá? Mas venha para cá para fora de mente aberta de que você precisará mudar tudo na sua vida. No início, de repente, você não terá carro, então terá que usar transporte público. Aí no Brasil a gente sabe que a gente precisa ter carro no dia a dia para poder se locomover, para poder ter a nossa segurança tranquila, né? Ou nem tanto, porque dentro do carro a gente também passa risco, mas de uma forma geral, para a gente viver e conseguir dar conta das nossas atividades diárias, a gente tem que ter carro. Trabalhando e vivendo aqui fora, essa é uma realidade diferente.
Ter carro sim é uma opção, mas você também pode viver tranquilamente somente com o transporte público. E isso é uma realidade, não só para os brasileiros, mas também para os locais e os imigrantes que aqui vivem também. Tá? Então, tudo isso você tem que estar com o coração aberto para poder receber todas essas mudanças e transformações que a sua vida terão, né? E você terá que passar por tudo isso, mas venha realmente assim, de coração aberto, de braços abertos, esperando todas as mudanças. Assim você vai estar aqui fora, trabalhando na sua área de atuação, ganhando um ótimo salário, de forma bem tranquila e realizado profissionalmente. O terceiro ponto é você reconhecer as suas qualidades e entender no que você é bom. Nós brasileiros costumamos nos sabotar muito enquanto nós estamos ainda aí no Brasil. Eu acho que o sistema, as empresas, elas pensam desse jeito e fazem com que a gente incuta isso na nossa cabeça, né? De forma que a gente nem sabe que a gente está pensando assim, mas aí no Brasil a gente tem medo de ser demitido, a gente tem medo de mudar de emprego, a gente tem medo de tentar algo novo, enquanto que aqui fora a falta de profissionais qualificados é tão grande que as empresas elas pensam totalmente diferente. É respeitado aquele profissional que muda de emprego, é respeitado aquele profissional que tenta algo novo. E nós brasileiros somos bons pra caramba. Onde quer que nós cheguemos aqui fora, nós somos reconhecidos como pessoas felizes que somos, como pessoas trabalhadoras que somos, como um profissional que entrega valor, profissional que entrega pra gente, assim, para nós brasileiros, missão dada é missão cumprida. E eu vou te falar mais. Quando eu cheguei aqui fora, que depois de ter trabalhado tanto aí no Brasil, depois de ter entregue tanto aí no Brasil, com limitação de recurso, e eu falo recurso financeiro, eu falo recurso físico, todo tipo de recurso. Quando a gente vem para cá para fora, a gente tem o primeiro recurso que é o mais escasso de todos, tempo. As empresas aqui fora, elas dão o tempo necessário para a gente, para poder a gente entregar. O que é que eu quero falar com isso? Normalmente, o que um brasileiro faz aí no Brasil, aqui fora são 3 ou 4 gringos para poder dar conta da mesma carga de trabalho. O que é que isso tem por trás? É esse recurso que eu acabei de falar com vocês, é o tempo. Tá? E por trás disso tem um outro recurso também, que é o dinheiro. Porque afinal de contas, se a gente fala só de um head, né? Um head aí no Brasil contra 3 ou 4 heads aqui fora. Essa é a realidade. As empresas aqui fora, elas têm um bolso mais fundo, têm muito mais dinheiro para poder investir na gente. Um outro ponto também é o recurso estrutura, o recurso financeiro. Então, o que você precisar para poder você fazer bem o seu trabalho, você entregar aquilo que precisa ser feito, a empresa vai te ajudar nesse sentido também. Essa foi a grata surpresa que eu tive aqui fora, né? Que, assim, a empresa realmente se preocupa com você, com os quesitos de ergonomia, com você sempre ter o seu computador atualizado, você sempre ter telefone celular. É isso mesmo, o telefone celular aqui, eu já trabalhei primeiro na Haivision e agora na Volvo, ambos os celulares são da empresa. Então, assim, as empresas dão pra gente o que a gente não tem aí no Brasil. E o que é que a gente tem que ver? Que nós somos bons o suficiente para ter direito a tudo isso. E quando a gente junta a nossa qualificação profissional, aquilo que nós temos de bom, com todos esses recursos que a empresa aqui fora dá pra gente, é batata. Não tem como a gente diminuir a nossa performance. Pelo contrário, a gente voa, a gente entrega muito mais do que aquilo que a gente fazia aí no Brasil de uma forma muito mais tranquila. Então você precisa perceber e entender que você sim é bom no que você faz. Um quarto item que você precisa entender é que não basta você ser bom, não basta você ter todas as skills, todas as hard e soft skills. Não, você precisa atender a necessidade do mercado. Mas como assim, Rafael? O mercado não está precisando de mim? Tá, mas o mercado ele fala a sua própria língua. Então não adianta nada você ter todas as qualificações e você não colocá-la no papel. Então você precisa entender o que é que as empresas aqui fora desejam de você. Por que eu falo isso? Porque existem muitos profissionais qualificados que eu conheço aí no Brasil e eu falo, você só está no Brasil porque e enquanto quiser. E essas pessoas falam, mas Rafa, eu não consigo sair do Brasil, eu não consigo encontrar o meu emprego aí fora, tá impossível para mim.
E eu falo tranquilamente, é porque você não sabe se vender. Você não está conseguindo mostrar o seu valor para o recrutador internacional. E é por esse motivo que você ainda está aí no Brasil. Então você precisa oferecer para eles aquilo que eles querem de você. Mas, Rafa, e o que é que eles querem de mim? Exatamente o que está escrito nas vagas. Você precisa buscar o mercado, você precisa entender o mercado, você precisa ler a descrição das vagas. E quando você pegar uma vaga e você falar, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu te falo, agora é hora de botar isso no papel. Porque não adianta de nada o recrutador, ele abre um processo seletivo, ele cria lá a descrição do cargo e ele coloca lá na plataforma de vagas. Por exemplo, no LinkedIn. Que o LinkedIn não é somente uma plataforma de empilhamento de currículo, tá? A gente tem que saber utilizar o LinkedIn de forma correta para poder a gente chamar a atenção do recrutador aqui fora. Aí o recrutador pega, abre lá a posição no LinkedIn. Aí a gente lê a vaga e fala, poxa, é isso aí, essa vaga aí é exatamente a vaga que me tiraria do Brasil já empregado. Só que na hora de aplicar, a gente aplica de forma errada. Então, você tem que saber se vender. Você tem que saber mostrar para o recrutador aqui fora que sim, você é o melhor profissional para aquela vaga e por que você é o melhor profissional para aquela vaga. Tudo isso tem que estar muito claro no seu currículo, cover letter e perfil do LinkedIn. Por fim, o quinto ponto que eu tenho certeza que te ajudará e acelerará o processo para você sair do Brasil já empregado é você ter o direcionamento de uma pessoa que já caminhou esse caminho. Eu vou te falar, enquanto eu ainda estava aí no Brasil, eu comecei a aplicar para as vagas aqui fora. E teve um colega meu, colega de trabalho, que me sabotou. O cara fez questão de me queimar em um dos processos seletivos. Ele também estava participando do processo seletivo para uma determinada vaga e ele fez questão de falar o meu nome e de falar mal de mim. Você sabe o que é que aconteceu? Hoje eu dou graças a Deus a isso ter acontecido. Graças a isso, hoje eu estou trabalhando na Volvo, porque eu entendo que tudo é causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Se eu tivesse sido aprovado naquela vaga, naquele dia, hoje com certeza eu não teria a vida que eu tenho. Então eu sou grato, inclusive, por isso que aconteceu. Mas por que eu estou trazendo essa história aqui? Porque na nossa vida profissional, eu te desafio uma coisa. Me diz aí, você conhece um profissional brasileiro que já saiu do Brasil empregado? Muito provavelmente sim. Mas esse profissional, ele já parou para poder te ensinar o que é que ele fez para poder conseguir a vaga dele aqui fora? Muito provavelmente não. Então é disso que eu estou falando. Quando você tem alguém que já trilhou esse caminho, alguém que já venceu essas barreiras, alguém que está vivendo e trabalhando fora do Brasil e que tem esse tempo, essa parcimônia e te mostrar o que você precisa fazer para se destacar no meio da multidão, você chegou no momento certo. Um momento em que você conseguirá unir a sua vontade de transformar a sua vida com a experiência de um profissional que já vive esse ambiente, o ambiente multinacional. E você de repente está se falando, Rafa, mas nesse momento aí você está se vendendo? Eu vou te falar que não necessariamente serei eu o seu mentor nessa jornada, mas que eu vou te falar, se eu tivesse na minha época, lá em 2018, 2019, um mentor com o conhecimento e dedicação que eu tenho hoje, dando para vocês tudo isso, eu tenho certeza que a minha jornada seria muito mais curta, muito mais rápida e muito menos cansativa. Eu desafio muitos de vocês aqui. O meu processo seletivo, né, desde a primeira aplicação de vaga até eu chegar aqui na Suécia, durou um ano. Eu passei 8 meses aplicando para várias vagas sem êxito. Eu te pergunto, responde só para você, baixinho aí para você. Você conseguiria passar 8 meses investindo em qualquer projeto que fosse, com dedicação, e não pararia e não desistiria até você conseguir o êxito? Quantos processos e quantos projetos você já deixou para trás com o passar do tempo? Porque é normal, a gente termina aqui, a gente investe muita energia em um projeto novo e a gente quer ter resultado. E nos dias atuais, o mundo está muito frenético, as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Então a gente sempre quer que o resultado chegue muito rápido. Mas aqui está a síndrome da mulher grávida. Aquele negócio, né? Quanto tempo demora para uma criança nascer?
9 meses, não é isso? Aí eu te pergunto, e se você tiver um mês só para poder fazer uma criança nascer? Basta você juntar 9 mulheres e engravidar elas e em um mês você terá um bebê? Não é assim que funciona. Tudo tem o seu tempo. Tem que ter um tempo de maturação, tem que ter um tempo de fazer acontecer, né? A gente precisa participar dos processos seletivos. Caso nós sejamos contratados no primeiro, maravilha, mas se nós não formos contratados no primeiro, a gente tem que levantar a cabeça e continuar a jornada, porque a gente está aprendendo através dos nossos erros. Então é aqui que eu falo que é fundamental a posição de um mentor. O mentor já passou por tudo isso. Então, se você tem aqui a mim, por exemplo, e pode ser qualquer outra pessoa, qualquer outro amigo seu que também já passou por essa jornada, para quando acontecer esses contratempos, quando você estiver aplicando e não estiver tendo resultado, você ter uma pessoa com quem conversar e compartilhar isso, aí você lembra do caso do meu amigo que me boicotou. Então, assim eu te falo, será que se você tiver a pessoa certa do seu lado, ela conseguirá te ajudar a sair do Brasil muito mais rápido, trabalhando na sua área de atuação e ganhando salários maravilhosos aqui fora? Eu tenho certeza que sim, não é verdade? Então, é isso, assim a gente encerra o quinto item. Então, em resumo, quanto tempo demora para nós sairmos do Brasil já empregados? Deixa eu comparar a minha história com a história dos meus mentorados. Hoje eu já tenho mentorados espalhados em 13 países diferentes do mundo. Pois é verdade. Então, ó, eu demorei entre a primeira aplicação e chegar aqui fora 1 ano. Tem mentorado meu que entre a primeira aplicação e chegar aqui fora foi 1 mês e 15 dias. Então, acontece muito. Agora, eu sou um caso atípico. Esse outro mentorado que eu falei também é um caso atípico. Nós estamos fora desse range padrão, né? Dessa média. Então, eu peguei a média de tempo dos meus mentorados e consegui enxergar que é de 3 meses. Rafael, e por que 3 meses? Porque a gente precisa primeiro fazer tudo aquilo que eu te falei, né? Entender que nós somos capazes, ajustar o nosso mindset para a transformação que nós vamos viver aqui fora, entender que nós somos bons e o que o mercado aqui fora precisa da gente, alinhar nossas hard skills, soft skills, parar de estudar e oferecer para o mercado aqui fora aquilo que ele quer e, por fim, ter o discernimento, orientação, o passo a passo, o GPS que vai te levar à sua vaga de emprego aqui fora. Se você aplicar esses 5 fundamentos ao seu projeto de transformação em um profissional multinacional, ou seja, sair do Brasil já empregado, trabalhando na sua área e ganhando salários superiores a R$ 25.000 aqui fora, eu te falo, a média para você conseguir fazer isso é de 3 meses, porque você precisa aplicar para as vagas, você precisa esperar o retorno do recrutador. Se você aplicar já com o currículo certo, com a cover certa, seu perfil do LinkedIn alinhado, você vai ser chamado para o processo seletivo. Tem processo seletivo que demora mais tempo, tem processo seletivo que é mais curto, tem processo seletivo que tem testes, desafios, tem teste de aptidão, tem teste comportamental. Então, tem processos seletivos que se delongam muito mais. Depois entra na fase de negociação de contrato. Então aí você tem a hora da barganha, você vai ler o contrato, você vai ver se você aceita todas as cláusulas que lá estão, você vai perceber se você vai querer barganhar alguma daquelas cláusulas e por fim a assinatura do contrato, emissão de visto e aí você ganha o título de profissional multinacional, porque você conseguiu a sua vaga aqui fora e você já está rumo ao multinacional, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostaram, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para poder ser notificado nos próximos vídeos e espero que você, de fato, consiga aplicar todas essas dicas e todos esses processos no seu passo a passo para poder você conseguir sair do Brasil já empregado. Legal? Conte sempre comigo, te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.